Com a Selic nas alturas, o que todo mundo está se perguntando agora é se esse é o fim da linha para os fundos imobiliários. Afinal, só agora em 2024 já são 5,3% de queda até agora, no principal índice que representa o desempenho dos FIIs, que é o IFIX. E nas redes sociais, o que não falta é gente dizendo que os FIIs são são os piores investimentos do mundo. Eles batem muito forte dizendo que o IFIX perde para a renda fixa, para o CDI. Olha para você ver nos últimos 5 anos. E eu vou além, que CDI que nada, o IFIX não consegue bater nem a inflação nos últimos 5 anos. Afinal, o que será que está acontecendo nos FIIs, hein? Será que é verdade mesmo que os FIIs são os piores ativos do mundo? Para descobrir a resposta, a gente tem que sair do óbvio. Hoje eu vou trazer informações para você chegar na conclusão se vale mesmo a pena investir ou não em fundos imobiliários. Fala, meu amigo Gerudo, bom demais da conta. Manda aqui nos comentários, você tem fundo imobiliário na sua carteira? Você tá tranquilo ou você tá chorando no banho? Afinal, caiu tanto, né, meu amigo? Não é fácil não. Escreve aí que eu quero ver. Mas antes eu quero falar da bagunça dessa semana, tá? A declaração, do tal pacote que o governo foi divulgar o pacote e acabou misturando imposto de renda na história. O pessoal ficou maluco porque o dólar disparou, sendo que o objetivo do governo com o pacote era tranquilizar o mercado. E aí tá todo mundo perguntando como eu faço para investir, como eu faço para dolarizar o meu patrimônio, como eu me livro pelo menos um pouquinho, parte do meu patrimônio dessa loucura chamada Brasil. E a gente recebeu bastante comentário nas nossas redes sociais de gente que não conseguiu aproveitar o nosso treinamento, o Código do Investidor, na Black Friday. Então, eu sei que brasileiro, né, Bruno? Brasileiro deixa tudo para a última hora. Sempre. Últimas horas para você aproveitar a nossa Black Friday. O preço é fantástico, considerando que você leva o nosso treinamento para investir no exterior, em criptomoedas, enfim. Fala bastante sobre FII também no nosso curso, como também tem 7 bônus e, além de tudo, o curso do André Massaro, que é analista CNPI, sobre opções. Tem um módulo lá especificamente falando de venda de put. E é sensacional, inclusive, para você que é um buy and holder como eu, que compra pro longo prazo. Não é para ficar fazendo trade, não. É algo para você embolsar um dinheiro de uma compra que você já ia fazer de um jeito ou de outro. Se você não sabe dessa estratégia, se você quer aproveitar para você poder turbinar os seus investimentos, últimas horas, clica no link da primeira descrição e vem com a gente. O fato é que muito investidor de FIIs está se perguntando se seria melhor se livrar ou não desse investimento. Aliás, isso é justamente o que muita gente está fazendo. Em 12 meses, o IFIX caiu 1,2%. Como a gente vê aqui no Investidor 10, R$1.000 a um ano seriam 998 hoje. Já em um CDB, R$1.000 investidos durante 12 meses, dos últimos 12 meses, teriam um rendimento bruto de R$108. Isso dá R$110 a mais do que no IFIX, no mesmo período, sem correr risco nenhum da renda variável. No Investidor 10, a gente consegue comparar também o IFIX com outros índices no mesmo gráfico. Dá uma olhada aí, ó. E esse aqui é o gráfico dos últimos 2 anos. A linha azul mostra o desempenho do CDI e o IFIX é a linha vermelha. E nesse período, o CDI bateu o IFIX com folga. Aumentando o período para 5 anos, acontece a mesma coisa. Mas se a gente considerar os últimos 10 anos, olha o que acontece. O IFIX bateu o CDI na maior parte do tempo, só agora no finalzinho ali que ele perdeu. Repara só num período especial, ó. De 2017 até o fim de 2021. Viu como o IFIX descolou? O gráfico vermelho disparou com relação ao azul? Por que será que isso aconteceu, hein? Dá uma olhada na taxa Selic no mesmo período, 2017 a 2021, nesse outro gráfico aqui. Percebe o que aconteceu? Esse período foi o de queda na Selic. Aliás, isso não está acontecendo, essa queda aí dos ativos de renda variável não está acontecendo só com o IFIX, não. Acontece também com o IBOV, que é um índice que segue lógica parecida, mas para medir o desempenho das empresas mais importantes da Bolsa. Se a gente acrescentar o IBOV aqui no gráfico, olha o que acontece nas duas curvas meio vermelhas aqui do gráfico. Quando o IFIX está em alta, o IBOV também está. E quando um está em baixa, acontece a mesma coisa com o outro. Isso porque ambos são impactados, entre outras coisas, pela taxa Selic. Segue o fio aqui, ó. Quanto mais risco você encara na hora que você vai investir, mais você quer ser recompensado por isso, certo? Isso significa que para uma pessoa animar a investir em FIIs e também em ações, ela quer receber um lucro maior do que o da renda fixa. Pelo menos é o que a maioria das pessoas faz, certo? Ficar tentando tirar de um lugar para colocar em outro. No final do vídeo eu tenho uma consideração muito importante sobre isso, é o mais importante do vídeo, inclusive. Ou seja, como a Selic está muito alta, o que muitos investidores estão preferindo é investir na renda fixa mesmo. Sobretudo os investidores grandões, os fundos, porque esses caras têm que apresentar resultado no curto prazo. E com isso muita gente está deixando de investir nos FIIs e muitos que investem estão vendendo as suas cotas.
E talvez seja você que esteja em dúvida nesse momento se você também deve fazer isso. Mas repara que o que está fazendo os FIIs andarem de lado é principalmente a Selic alta, que faz a renda variável perder a atratividade. Mas para a gente entender isso, vamos além do trivial, vamos ver em que ponto que a gente está e como que a gente chegou até aqui. A Selic está alta por causa das perspectivas de inflação. O Banco Central sobe a Selic para tentar controlar o consumo. E controlando o consumo, o esperado é que os preços parem de subir, fazendo a inflação estabilizar. Mas nós estamos no Brasil, né, meu amigo? E aqui a gente está com um problema muito sério. Por mais que o Banco Central suba a Selic, está muito difícil de controlar a inflação. Isso porque o governo não está fazendo o dever de casa como deveria, e aí nem adianta ficar tentando culpar o Banco Central. O governo arrecada dinheiro maravilhosamente bem, Brunão. Mas gasta horrorosamente mal. Muito mais do que arrecada. Então, de acordo com o impostômetro, você aí, cidadão de bem, já pagou 3,2 trilhões de reais em impostos em 2024. E mesmo assim o governo não consegue fechar as contas no azul. O governo é uma máquina inchada, sabe, ineficiente e com um montão de gente recebendo para entregar muito pouco. Isso sem contar toda a grana, né, que some da história, a corrupção que faz a grana desaparecer. Uma das medidas que o governo toma é imprimir mais dinheiro, olha só. Isso aqui é um gráfico do volume de dinheiro em circulação na nossa economia nos últimos 10 anos. E nos últimos 4, praticamente a gente dobrou a quantidade de dinheiro circulando. E quanto mais dinheiro o governo cria do nada, menor é o valor do dinheiro que você tem no seu bolso. E isso em si já causa inflação. E aí, meu amigo, fica muito difícil a Selic dar conta do recado. É como se fosse um remédio amargo que não está servindo para nada para tirar o enfermo da condição dele. Mas como se não bastasse, os investidores estrangeiros vão desistindo de investir por aqui. Em outubro, por exemplo, o Brasil bateu um recorde preocupante de fuga de dólares. Esse ano a gente teve a maior saída de dólares desde 1982. Mais velho que eu, inclusive, né? E com isso o dólar passa a valer cada vez mais. E aí, meu amigo, tudo fica mais caro, né? A inflação sobe. Mais uma vez, a taxa Selic não dá conta. E ela já está alta, né? 11,75% ao ano, mas deve subir ainda mais em 2025. O mercado estima que ela chegue em maio em 13%. Bom, é muito difícil de prever o futuro, mas pelo andar da carruagem, o IFIX e o IBOV ainda têm muito a sofrer em 2025. Quando a gente olha só para o gráfico da Selic, desde o ano de 2000, por exemplo, a gente vê que os juros sobem e descem de tempos em tempos aqui no Brasil. A gente nunca consegue alcançar uma estabilidade, tá vendo? E em vista da situação atual, os fundos imobiliários devem continuar andando de lado por um bom tempo. Mas isso significa que você deve desistir dos FIIs? Bom, vamos com calma que eu tô com pressa. Primeiro ponto, o fato do IFIX estar andando de lado não significa que todos os FIIs estão com um desempenho ruim. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar aqui um gráfico para você de um FII, mas não é recomendação de investimento não. Exemplo para ilustrar o meu ponto, tá? Olha como está, por exemplo, o desempenho do HGLG11, que é um fundo de tijolo focado em logística. Esse aqui é o gráfico de 2 anos, olha só. O CDI, que é a linha azul escuro, está arrasando. Já o HGLG em vermelho e o IFIX estão abaixo, com desempenhos parecidos, mas abaixo do CDI. Agora, olha o que acontece quando a gente aumenta o horizonte de tempo para 5 anos. Olha como muda de figura. O HGLG está melhor que o CDI na maior parte do tempo. Só agorinha, recentemente, que o governo deu uma desandada que ele não conseguiu mais dar conta de superar o CDI. E o IFIX, coitado, continua lá embaixo. Mas agora aumenta aí a escala para 10 anos, Brunão, para você ver como é que fica aqui a situação. Tá na tela. Olha aí o HGLG lá no alto, lá no topo. E o IFIX e o CDI estão na disputa mais abaixo e no finalzinho o IFIX acaba perdendo. Esses gráficos ajudam a gente aqui a contextualizar uma coisa. O fato do IFIX não estar caminhando bem não significa que todos os FIIs estão indo mal. O IFIX acaba refletindo uma média, né? Tem aqueles que estão acima da média e os que estão abaixo da média. E a mesma coisa vale para o IBOV. Olha essa aqui, Bruno. Comparando agora IBOV com Petrobras em 10 anos, pra você ver a surra em vermelho que a Petro dá no Ibovespa. Com certeza. A ideia é que bons ativos vão superar a média. E para os FIIs existem alguns critérios importantes que você pode considerar. Por exemplo, quem são os inquilinos, né? E também a qualidade dos imóveis. Aqui mesmo no Investidor 10 dá para ver isso. Tem uma lista com todos os imóveis do fundo e também os inquilinos. E quanto melhor a qualidade dos imóveis, a diversidade e a qualidade dos inquilinos,
menor a chance do pessoal sair por aí vendendo coisa boa só porque a Selic está alta. Aliás, esse é outro ponto importante. Os FIIs não são imóveis, são ativos mobiliários correlacionados ao investimento imobiliário. E o mercado dos imóveis tradicionais, sabe, não está sofrendo tanto com a alta da Selic, não. Embora, claro, que é impactado também pelas condições econômicas, o setor continua sim a atrair investimentos, especialmente em segmentos como escritórios e logística, que apresentam um crescimento de ocupação agora nesse ano. Mas veja que o retorno com aluguéis dos imóveis, quanto você acha, Bruno? Quantas pessoas estão ganhando em média por ano com os imóveis no Brasil? Eu acho que é menos, né? Bem menos, cara. Uns 4 ou... 6,67% atualmente, de acordo com o FIPZAP. É o que chama de... Nos FIIs não tem dividend yield, aqui é o rental yield, que é o que você ganha com o aluguel. É o rendimento. Mas veja, vamos comparar, guarda esse 6,67 aí, vamos comparar com o aluguel do IFIX. Se fosse só um fundo, o IFIX, quanto que tá o dividend yield dele? Uhum. Em setembro estava em média 10,77% nos últimos 12 meses. Bem maior, né? Pois é, veja então que a renda dos FIIs bateu tranquilamente a renda dos aluguéis da vida real, né? Como a gente pode ver aqui no Funds Explorer. E se o cenário for mesmo de aumento de juros e os FIIs sofrerem ainda mais, tem um dividendo ainda mais importante para você, que é o Dividend on Cost. Ele é um indicador que vai medir o retorno percentual dos dividendos, não em relação ao preço da tela que está valendo hoje, mas o preço de compra do ativo, quanto você pagou por ele. E ele é calculado dividindo os dividendos anuais recebidos pelo valor que você paga pelas cotas, não o que está valendo hoje. Então, se você compra no cenário de queda dos FIIs ou se você reinveste neles, você está cravando, você está garantindo dividendos maiores proporcionais ao preço que você pagou na cota. Claro, né? Em última instância, você precisa que o Brasil dê certo, né? Para as coisas prosperarem por aqui, para qualquer ativo que você tiver aqui no Brasil. Aí tem que rezar bastante. Pois é, porque você pega, por exemplo, se a Selic subir para 20% ao ano, até empreender no Brasil pode não valer a pena mais. Nada mais vai valer a pena. Mas esse problema especificamente você resolve de outra forma, investindo no exterior, por exemplo, que é o que a gente tem no nosso treinamento lá, o Código do Investidor. Esse não é um problema dos FIIs propriamente, você entende, né? E esse é outro ponto também, Bruno. Quando tá tudo indo para um lado, é bem mais fácil achar o tal do engenheiro de obra pronta, sabe? O cara lá olha o gráfico lá de curto prazo e ele fala, não, o CDI é melhor que fundo imobiliário. Ou que o IVV, né, a Bolsa Americana é sempre melhor do que o Ibovespa. Nem sempre é verdade. Veja você aqui o que aconteceu. O Brunão tá pondo na tela para você de 2014 a 2020, com o Ibov rendendo mais que a Bolsa Americana. Quem diria, né? Quem diria? E aqui também tem muita gente chegando agora, né? Cheio de certeza num mercado que é cheio de incertezas. Eu prefiro continuar na minha, sabe? Entendendo que não existe um investimento que funciona para sempre, em todos os cenários. Mas eu quero saber de você. Me conta o que você acha do investimento em fundos imobiliários. Está animado pensando em comprar para aproveitar a queda ou você prefere só focar na renda fixa mesmo? Se você quer provar pra gente que você chega até o final dos nossos vídeos, escreve aqui, eu tô tranquilo se você não estiver desesperado por essas quedas nos FIIs. Mas se você está, meu amigo, fica o convite para você. Últimas horas da nossa Black Friday para você aprender a investir do jeito certo, para que isso nunca mais tire o seu sono, né? E para que você invista de forma diversificada, dolarizando o seu patrimônio e se livrando dessa maluquice que é o Brasil. E por falar em maluquice, o Brunão vai colocar aqui para você do lado o vídeo dessa semana onde a gente falou por que o dólar chegou a R$6, o que fizemos para chegar até aqui e o que você pode fazer para proteger o seu dinheiro também. Beleza? Valeu, tudo de bom? Tchau!